está calor. Bem-vindos, comunidade, a mais um episódio de Loucos por Churrasco. Meu nome é El Laucha e hoje temos um episódiozão. Vamos percorrer todo o animal, o melhor animal que existe na face da terra, que é o novilho. E vamos experimentar todos os cortes que são próprios para fazer bife. Então vamos ver como é. Tem um monte de cortes que dá para fazer bife. Escolhemos apenas os mais adequados. E obviamente aqui nos comentários deixem pra gente se esquecemos de algum. Vamos fazer assim, vamos começar pela parte dianteira do animal e vamos indo para trás. Se todos concordarem, vamos ao primeiro corte. Não sei se vai acender. O primeiro corte que selecionamos é um velho conhecido, bastante prático, que vem aproximadamente do pescoço do animal, conhecido como agulha ou roast beef. É basicamente a copa lombo do boi. Na minha opinião, é um corte muito saboroso, extremamente macio. Pode ser usado para bifes à crioula, bife na chapa e na grelha. Também pode ser usado para empanadas. Muito recomendado para hambúrgueres, porque tem a quantidade certa de gordura. Reparem que tem gordura intramuscular também. Então é um corte extremamente saboroso. Vamos cortar todos eles mais ou menos com 2 dedos de largura para que cozinhem por igual. Mas além disso, aqui a ideia é escolher também, não só pelo sabor, maciez e suculência, mas também pelo preço. O preço do roast beef não é um corte extremamente caro, é um corte que eu diria de preço padrão. Vamos trabalhar com cortes muito mais caros, na minha opinião. Se hoje, de todos que vamos provar, eu tiver que colocar algum no pódio, este aqui eu acho que vai estar. Vamos para o segundo. Continuando pela parte dianteira, descendo um pouquinho, vamos encontrar na paleta a famosa marucha. É um corte saboroso, com sabor peculiar, levemente ferroso, bem magro e boa gordura intramuscular, mas com algumas falhas. Ela possui um tecido conjuntivo central duro, por isso é aberta dos 2 lados, originando o flat iron, que remove esse tecido. E por baixo também tem um tecido com um pouquinho de gordura que gera um pouco de dureza no paladar. Para mim, o ideal é limpar bem essa parte e prepará-la no estilo flat iron. Também pode ser feito como bife, chamado bife americano em alguns lugares, cortando com 2 dedos de largura. Eu vou tirar uma pontinha primeiro. Olha só o que é isso. Assim, parece uma picanha. Ótima cobertura de gordura intramuscular. O tecido central está bom e a gordura embaixo não me incomoda. Vamos cortar como sempre, com 2 dedos de espessura. E deixar como um grande bife. Para mim, esse não sei se vai entrar no pódio, mas está ali. Vai ser um bife extremamente saboroso. Além disso, o preço também não é excessivo. Também é um preço médio, então, comparado com o raw beef, está bem próximo também em relação ao preço. Assim ele ganha muitos pontos, pois sabemos cortar ao apresentar. Um dos vencedores, hein? Bom, chegou a parte boa e conhecida. Vamos entrando no contrafilé e aí começamos com o bife ancho. O bife ancho geralmente é cortado com um osso um pouco mais fino do que este. Este aqui está bem ancho. Imaginem que é quase a metade do que normalmente é servido. Por quê? Porque é um corte muito grande, tem muitas camadas, tem toda a parte da capa do bife e depois, obviamente, tem um pouquinho de gordura. O olho tem aqui a remela, por assim dizer, tem a carne do ossinho e tem o outro osso. Então, se a gente faz ele muito grande, demora muito para ficar pronto. Geralmente queremos que o bife seja feito de um lado e do outro e rápido. Esse aqui, reparem que tem 3 dedos de espessura e como tem tanta carne e o osso, vai demorar para cozinhar. A gente vai colocar ele um pouquinho antes e vai deixar assim como está, porque não temos uma serra para cortar ao meio. Esse corte é um pouco mais econômico do que o que vem depois. Ou seja, o filé de costela e o contrafilé. Para mim, por ter osso e a capa, que apesar de saborosa, não é tão macia. Na minha opinião, se eu tiver que escolher para mim, também acho que ele quase chega no pódio por causa do sabor. É um pouco mais caro que o acém e que a paleta, mas mais barato que o filé de costela. E a parte do contrafilé? Então, para mim, pode até entrar no pódio. Isso vai ser uma loucura. Terminando o bife ancho, começa o famoso filé de costela, o centro do corte de bife. Basicamente, na minha opinião, vamos ter o melhor do melhor. Temos o filé com a parte da sobrancelha. Para mim, a parte mais macia e mais saborosa de todo o corte de bife. A sobrancelha tem muita gordura intramuscular. É a parte mais macia, o sabor é incrível.
O filé também é muito saboroso, tem um pouco menos de suculência do que a sobrancelha, mas é muito bom. Por isso, para mim, é o bife dos bifes. O problema é o preço mais alto. Ainda mais se usarmos como tomahawk, que não quisemos comprar hoje, pois não compramos mais tomahawk. Por isso pegamos um cowboy com ossinho menor. Se vocês comprarem um tomahawk, aí vão acabar perdendo muito dinheiro, porque vão ter. Vão te vender osso pelo preço. A ideia é que quando vem com osso deveria ser mais barato, não mais caro. A lógica é essa, já explicamos bastante. Queríamos fazer com osso para comparar, mas é a mesma peça. Pode ter um pouquinho de capa. Se for tirado do começo, na sexta, sétima costela, aí pode ter um pouquinho de capa, mas se não, não vem assim. E se vocês olharem bem, para saber se esse é o centro do centro, é só virar e perceber que aqui quase não sobra aquela beiradinha. E começa o bife angosto, aí vocês sabem que estão pegando a melhor parte do ojo de bife. Vamos cortar como sempre, 2 dedos e um de 3, deixando o olho cortando um pouco maior como este, para ficarem iguais. Agora vamos para o angosto. Vamos com o corte escolhido pela grande maioria dos turistas que vêm para a Argentina. O bife de chorizo, na minha opinião, não é tão gostoso quanto o ojo de bife. Tem um pouquinho menos de suculência. O sabor é incrível. Mesmo assim, viu? É incrível. A camada de gordura que tem por baixo adiciona muito sabor. É um corte mais magro, com alguma gordura entremeada, especialmente em animais terminados no grão como este e partes da sobrancelha. Por um lado, se vocês olharem aqui quando eu viro, vão ver que também está aqui. A mesma coisa. Finalização do bife ancho quando termina a sobrancelha. E isso se torna um pedaço que fica ali ao redor do bife. E do outro lado, continua o cordão, que basicamente é gordura, com um pouquinho de carne. Também vamos cortar com 2 dedos de espessura. Na minha opinião, este não vai ganhar pelo preço, mas é delicioso. Como prefiro filé de costela ao contrafilé, sei que não vai ganhar, mas ainda é um ótimo corte. Antes de finalizar com o bife, vamos experimentar um corte conhecido como rebone ou bife com filé mignon. Isso seria parte do contrafilé, junto com o osso e o filé mignon. O tamanho do filé vai depender de onde tirarmos o bife. Se formos de frente para trás, começa. Vai pequeno e à medida que vamos entrando na parte traseira, ele vai ficando cada vez maior até chegar quase à ponta do centro do filé mignon. Esse é um corte, na minha opinião, muito saboroso e tem 2 cortes extremamente deliciosos. Tem um pouco de osso e a gordura típica do bife de chorizo. Pode ser difícil preparar ambos no ponto ideal. O filé mignon costuma ser mais suculento que o bife de chorizo, mas ainda assim acho ambos muito gostosos. Ou seja, em questão de preço, obviamente que por ter 2 cortes que são caros, não é econômico. Um pouco mais caro do que o bife de chorizo, mas é um corte para escolher de vez em quando. Eu gosto muito, acho saboroso ter as 2 texturas e sabores no mesmo prato. Já que falamos de filé mignon, vamos preparar bifes. O filé mignon tem uma parte chamada cordão, que será retirada. A parte central do filé mignon, que tem a pontinha no começo e depois toda a parte central, na minha opinião, é uma das melhores partes do filé mignon. Podemos tirar o bife dali, mas vamos focar na cabeça, separá-la e retirar um ótimo bife do filé mignon, que considero uma das partes mais saborosas. Tem um pouco de gordura intramuscular, é boa por ser maior, ter mais superfície e gordura que não derrete, o que acrescenta sabor. Muito bom. Vale dizer que esse para mim vai ficar entre todos, mais abaixo nos degraus do ranking, por uma questão de preço. Principalmente porque não tem muita gordura intramuscular e provavelmente é o mais macio entre esse e o da paleta. Devem ser os bifes mais macios. Mas para mim, a maciez não compensa a falta de sabor, em comparação com outros cortes como o bife ancho e a suculência. Já adianto, para mim, o filé mignon não ganha. Bom, saímos da parte bonita aí no geral, cara. Agora vamos entrar nas partes do quarto traseiro. O primeiro corte que vamos encontrar ali é a famosa aranhinha. O escondido, o corte do açougueiro. Por que eu considero isso um bife? Porque ele é feito só de um lado e do outro. Por isso, pra mim, já vem até com o formato de bife, tipo churrasquinho, assim, pra ser rápido. Diferente dos outros, ele tem mais tecido conjuntivo, o que pode não o tornar o melhor corte. Porém, é muito saboroso e geralmente macio. É uma mistura de fraldinha e acém por causa do tecido, maciez e sabor. A fraldinha é um corte melhor, mas não consideramos como bife, assim como o vazio também não é.
Lembrem-se, quem escolhe as categorias sou eu. Comentem caso queiram opinar. Bom, e continuando, agora entrando realmente na parte do quarto traseiro, vamos falar da alcatra. Dentro da alcatra, começamos com a famosa capa de alcatra ou picanha, um corte extremamente macio, muito saboroso. Na categoria de preço deve estar em torno do preço do contrafilé, então não é o mais caro, também não é o mais barato, está um pouquinho mais caro. O rosbife, eu diria que ele está nos 3/4 da tabela em relação ao preço. É um corte muito gostoso, principalmente se for de um animal terminado a grão, que tem níveis de gordura intramuscular. Para mim fica bem saboroso e em bife fica ideal numa boa chapa, bem dourado, com uma boa crosta. É um produto muito bom para mim. Vai ter uma disputa entre o bife de picanha, que é bem macio e saboroso, e o bife de chorizo. Acho que fico com a picanha, mas vamos ver depois de provar. Vamos seguir com a parte traseira. Amigos, vamos terminar com os últimos bifes que, na minha opinião, vão receber mais de um aplauso. São os mais econômicos. Acho que até mais baratos que a paleta. Tudo bem, continuando com a alcatra. Já tiramos a capa, agora vamos para o coração, o centro, a picanha, coração da alcatra. Um corte incrível e macio, ótimo para empanada, milanesa, bife, churrasco, qualquer preparo. Para mim, a picanha ou coração da alcatra é um corte que gosto muito, não tanto pelo sabor. Talvez não seja o mais saboroso, mas não é ruim, eu como. Que não tem nada de chamativo nesse sentido, mas é extremamente macio e o preço vale muito a pena. Se vocês repararem, é um corte feito por composição, como os 3 que estamos trabalhando agora. Não é apenas um músculo, são vários. Isso para mim dá mais suculência e ele é bem magro, com pouca gordura intramuscular. Esse músculo é pouco usado pelo animal, pois fica na parte superior da traseira. Por isso, acho ele bem macio. Não sei se chega ao pódio, mas fica próximo. Vamos com a tortuguita, que já experimentamos e nos impressionou pela maciez. Também é um corte que vem da parte traseira, é ainda mais magro que a alcatra, mas também é macio. Também é uma composição de diferentes cortes e é mais difícil de cortar. Talvez eu bata para ajustar, mas se não conseguirem fazer facilmente, o comum é não fazerem bifes. Mas para mim, pelo preço e pela maciez, não tanto pelo sabor e suculência, mas pelo preço e pela maciez, vai estar competindo. E por último, também temos um corte macio, que pode ser usado para milanesa empanada, que é a alcatra. A alcatra também é um corte bastante macio, que na minha opinião, a picanha é mais saborosa do que a alcatra. Tem gente que prefere, se você me perguntar com o que eu faço milanesa, prefiro fazer milanesa de picanha do que de alcatra. Mas vamos ver como fica o bife, nunca experimentei um bife de alcatra, então vamos provar pela primeira vez. Já temos todos. Vamos colocar a grelha no fogo, vamos colocar primeiro, obviamente, os cortes mais grossos e vamos experimentando um por um para ver como fica. Já preparando o ranking do melhor bife do animal. Vamos ver. Primeiro corte que vamos degustar hoje, na verdade não, já provamos outros, mas esse é o primeiro que vocês vão ver. Aqui temos a famosa e linda agulha Roast Beef. Ponto equilátero, linda, boa suculência, olha como sai. Ponto zen de suculência, no sabor, né? Assim como na maciez. É um corte que obviamente não é duro, não é macio, mas pra mim é um corte que talvez seja melhor cortar um pouco mais fino. Fazer um pouco mais rápido, o preço está ótimo pra mim. Não entra no ranking só pela maciez, que considero muito importante nos bifes. Acho que vai ficar para trás por isso. Vamos ver o que acontece. Não vou dar nota para o primeiro, mas para esse sim, 7 de 10. Marucha, como eu disse para vocês, cortamos no centro, retiramos o tecido duro e aproveitamos todo o resto. Ou seja, já tem um pouco de desperdício se a gente quiser comer. Tranquilo. Nossa, como isso aqui tá macio. Tá muito macio isso aqui, sério. Vai ser difícil ganhar da Marucha Tornesa. Sabor, suculência, o sabor é diferente, talvez da agulha, do roast beef, muito macio, hein?
Uf, acho que ela fica no topo, fica no topo. Vai o trem de bife, bife ancho. A diferença com o ojo de bife que vamos provar depois, basicamente é que aqui temos três partes: o olho, a sobrancelha e a capa. Vamos cortar ao longo para provar os três. Se alguém vier falar do ponto, alguns de vocês levam um chute na boca. Estamos fazendo bife, o bife se come mal passado. Vamos provar a capa primeiro, a capa. Bastante gordura? Uau, que bifão, hein? Que bifão. Será que a agulha vira alguma meia? A diferença é enorme com a inclusão da sobrancelha. Ah, não, a diferença é enorme, tem mais partes boas. A capa, pra mim, é incrível porque é um corte macio, não é o mais macio dos três, mas tem a gordura que depende do seu gosto. Talvez possa parecer pra vocês um bife com muita gordura, porque olha só, desse corte temos muita gordura aqui, ou seja, é um corte que na composição, o osso na composição tem muita gordura. Então, ou seja, o preço tem que estar muito de acordo com a quantidade de gordura e osso que ele tem. Se fosse, sei lá, metade do olho de bife, eu diria que vale a pena. Não porque seja desperdício, mas porque temos osso e bastante gordura. Pra mim está ótimo, é incrível e realmente vale a pena, mas eu não sei se vai ganhar do olho de bife. Que vamos provar agora, vamos ver como é. Por enquanto está em primeiro lugar pra mim. Ganhou. Até aí com a Marusha, por uma questão de preço, mas enfim, a Marusha também tem bastante perda por causa do tecido do meio. Então, bom, não vou dizer nada, vamos provar. Óleo de bife lindo e querido, olha só esse ponto, olha isso aqui, cara. Bom, já provamos. O ancho, quer dizer, o que dizer desse aqui? Não me parece que tem o melhor do melhor, então vamos ver qual é, mas sempre vão andar juntos. A cejinha, olha a diferença, a cejinha e o olho, olha a suculência que uma tem comparada com a outra, né? Carne, animal, sabor muito bom, e olha só, se eu tiver que comparar, por exemplo, com a Marusha, que por enquanto talvez seja a melhor, tirando o bife ancho, que é praticamente o mesmo em termos de sabor, está muito melhor, em termos de preço, é mais caro, mas estão ali. Cara, pra mim vale a pena pelo preço que custa também, né? Esse é o lance. Às vezes algo é caro e não compensa, mas esse vale cada centavo. E tem muitas chances de ficar no pódio. Por motivos já comentados, nunca compraremos tomahawk ou bife ancho com osso da costela, principalmente pelo preço. Esse aqui nunca vai ganhar, mesmo que o osso possa dar um sabor a mais. Você pode até dizer que é gostoso, porque realmente é muito bom, mas para mim não vale o preço. Nesse sentido, o sabor vai ser igual ao que acabamos de provar, mas sempre vale a pena continuar comendo. Bife de ancho, porque é sensacional. Sim, o bife de ancho vai entrar no pódio, sim, vamos passar por isso, bife de chorizo. Deixamos descansar um pouquinho, por isso ele está um pouco menos suculento, mas não é o corte mais suculento de todos. Vamos provar. É um belo corte, hein? Este bife na Argentina é diferente dos demais. No sabor dá pra sentir o pasto, e quando tem um acabamento no grão fica um pouco mais suculento e mais macio. Cara, pra mim é um dos melhores bifes que existem, viu? É muito gostoso, realmente é um ojo de bife que a gente experimentou, sabe como é que é? Competem bem, vai muito bem mesmo, mas é difícil não colocá-lo no pódio. Bom, como eu disse, o filé geralmente fica um pouquinho mais suculento do que o bife. Eu gosto do contrafilé, porque aqui vamos fazer a comparação principalmente, ou seja, já provamos o contrafilé, que delícia que é, né? Mas o bife ancho ainda ganha, viu? Sim, continue, mas é muito gostoso. E agora vamos com o filé mignon? Não vou falar do filé mignon agora, pois vamos prová-lo sozinho na próxima. Mas, se me basear no bife, que mistura os dois cortes... Devo revisar o preço novamente, hein? Obviamente pra mim não entra no pódio, mas retifico que vale a pena. É muito gostoso, cara. Você tem duas coisas diferentes, dois sabores diferentes, que são muito bons. É legal ter um pouquinho dos dois, porque na mesa você tem um pouco de tudo, sabe? Bom, vamos com o filé pra ver. Filé, filetinho, filézão, não fritem muito, por favor. Que difícil não gostar, né? A maciez é tudo pra mim. Em questão de sabor, tá bom? É normal, sabe? É gostoso, mas é normal. Já te digo que pelo preço e pelo sabor não entra.
não entra no top 3. A gente te ama, mas você não é filé mignon, não estuda filé mignon. Embora eu já tenha falado de outros cortes, esse foi o primeiro a sair porque a granita cozinha mais rápido. Assim, será o primeiro que vamos provar, mas vocês verão outros antes. Ponto de cozimento lindo. Ficou pronto em 7 minutos. Cara, tem gosto de churrasco, adoro, muito sabor, suculento, pouca maciez e bom custo-benefício. Ainda não provei, então não sei o que vou dizer. Mas essa aqui vai brigar até o fim, a granita vai brigar mesmo. Amigos, estamos quase no fim e temos um dos cortes que para mim estaria no topo. Depois de ter provado tudo do bife ancho, que é o melhor dos bifes, vamos agora para a picanha. O bom de cortar em bifes é que como o marmoreio corre assim, quando a gente cortar, vamos cortar contra a fibra e vai ficar um corte excelente. Ponto perfeito. Que maravilha isso aqui, cara, vai ser difícil, hein? Eu sabia que a picanha é um corte magnífico, tem suculência, tem sabor, tem muita maciez. Está ficando difícil a equação, hein? O preço não é exorbitante, se não for o mais caro na Argentina. Estou dizendo não, vamos em frente porque precisamos terminar, mas isso está muito acima. Continuando com a picanha, temos o famoso quadril, também bem suculento, corte que tem algumas inconveniências. Como falei, alguns tecidos duros incomodam ao morder, então é preciso separar. Diferente da picanha, que se corta e come tudo. Vamos ver como fica. O maciez suprema, quase igual à picanha, em termos de sabor é bem parecido. A picanha ganha muito com aquele defumado da gordura. E a gordura, né? Isso acrescenta muito sabor, mas está muito bom. O que o alcatra tem é que é um pouco mais em conta. Além disso, é um ótimo corte, na minha opinião, viu? Pelo custo-benefício, é um grande corte. Cada vez fica mais difícil. Cara, você disse que agora, com os últimos tortuguita, coxão mole, vão passar rapidinho, mas poxa, que difícil, hein? Me parece que, dos que já provamos até agora, esse entra no pódio dos vencedores. Talvez a gente faça alguma ressalva diferente para os que faltam, mas isso aqui está muito bom. Lindo esse ponto, tortuguita. Lembrem que aqui estamos trabalhando com cortes que, se passarmos do ponto de cozimento, vão ficar duros. Sim, Boguel, eles vão ficar duros, então vamos trabalhar eles bem suculentos. Dá pra ver que já está super macio só de cortar, né? Que maravilha esses produtos, cara. Como ficam macios, hein? Se compararmos com o que acabamos de provar, a alcatra é um grau abaixo em maciez e também um grau abaixo em sabor. Mas eu juro pra você que é um dos mais baratos de todos. Cara, vale a pena fazer bife de tortuguita, com certeza, vamos ver. Mas me parece que merece uma menção super especial para a tortuguita. Vamos provar o último de todos. Último corte do dia, coxão mole ao corte. Eu percebo, está macio. Vamos ver como está o sabor, suculência. Eu percebo um pouquinho menos de suculência do que a tortuguita, por exemplo. Mas parece muito macio, hein? Está realmente muito macio. Em questão de sabor, tem um risco parecido com a tortuguita. Eu acho que estão no mesmo nível em termos de maciez e sabor. Seria preciso analisar o preço daqui. Para mim, se você quiser fazer um bife econômico, veja quanto está a tortuguita e quanto está a alcatra. A mais barata é comprar e fazer. É isso? Ponto final. Os dois estão muito bons, são muito macios, não se destacam em sabor nem em suculência, mas com uma boa quantidade de sal e pimenta. Vira e vira. Se quiser, finalize com manteiga ou sirva assim, acompanhado de salada de batata e ovo. É um baita bife pelo preço. Beleza, vamos arrumar e concluir. Que acha? Alô? Sim, estou com roupa, rosto e corte de cabelo diferente. E a luz? Por quê? Como o clipe do final do vídeo anterior foi apagado, precisamos gravar novamente aqui em um novo capítulo, que vocês vão ver em algumas semaninhas, onde vamos estar testando carne econômica versus carne cara. Olha, veja a diferença de todos os cortes de vazio, mas tudo bem, não importa, isso você vai ver depois. Resumindo, eu não esqueci, já passou mais ou menos uma semana, mas tudo bem, não importa. Se eu tiver que escolher um bife, repito o que disse no final, que foi apagado, eu vou ficar com, pra mim, o melhor bife de todos, que é o bife de ancho. A essência da ceja com o olho é incrível. O bife de ancho é muito bom, mas mais difícil de fazer.
E a diferença de preço não é absurda, então pra mim o bife de ancho é o melhor. Depois tem uma menção super especial pra Amarucha. A Marucha, pra mim, merece uma menção especial, com certeza. É um grande, grande corte e se eu tiver que escolher outra menção especial, eu ficaria com a Trotuguita. Não pelo sabor, mas sim pela maciez e obviamente pelo preço, mas o melhor de todos. Bife de ancho, sem dúvida nenhuma. Agora sim, inscrevam-se no canal, deixem um like no vídeo e fiquem por aqui, porque vem muitos outros episódios que já estamos gravando, então vamos em frente. Paz!